Alguém entre vocês está sofrendo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago, capítulo 5, versículo 13. 7 de dezembro. Você já percebeu que às vezes as pessoas realmente não querem mudar nem ouvir conselhos? Muitas vezes elas preferem continuar falando repetidamente de todas as suas lutas e problemas para quem quer lhes dê atenção. Você já conheceu um crente assim? Embora você o amasse profundamente, ficava perturbado ao vê-lo com frequência contar de pessoa em pessoa cada um de seus problemas pessoais? Ela parecia gostar de toda nova chance que encontrava para descarregar os problemas dele sobre alguém? Há definitivamente um momento em que uma pessoa precisa ter um amigo em que possa confiar. Pessoalmente, agradeço a Deus por meus amigos que me permitiram abrir meu coração e conversar com eles sobre os diversos desafios que este ministério enfrentou. Porém, uma pessoa espiritualmente madura sabe que, além de derramar todas as suas dores e aflições sobre um amigo de confiança, ela precisa aprender a levantar-se e assumir a responsabilidade por si mesmo em oração. Uma pessoa que descarrega todos os seus problemas sobre os outros e depois espera que eles façam todas as orações que ela deveria estar fazendo, revela sua própria imaturidade espiritual. Por fim, chega um momento em que todo crente precisa aprender a buscar a Deus em oração e conquistar algumas de suas próprias vitórias por si mesmo na presença de Deus. Sim, pode parecer muito mais fácil falar às pessoas sobre os seus problemas. Entretanto, se você falasse a Deus apenas metade do que fala aos outros sobre esses problemas, Ele poderia lhe dar as respostas e soluções para toda a situação ou dilema que você está enfrentando. Tiago abordou essa verdade em sua famosa epístola do Novo Testamento. É importante observar que o livro de Tiago possui uma qualidade única, por conter conselhos pastorais não incluídos em outras epístolas. O motivo disso é que Tiago era pastor, enquanto os outros escritores do Novo Testamento eram apóstolos. Portanto, frequentemente, Tiago abordava certas questões de maneira diferente dos outros escritores, falando da perspectiva de um pastor e dando o tipo de conselho que só pode vir de um homem que conhece as necessidades e o comportamento das pessoas. Parece que algumas pessoas a quem Tiago estava escrevendo haviam descoberto que seus problemas poderiam ser usados para atrair atenção para si mesmas. Então, elas pulavam de pessoa para pessoa, repetindo sua história para qualquer um que se dispusesse a escutar, provavelmente em uma tentativa de preencher a carência emocional em sua vida. Pessoas que se encaixam nessa descrição são como abelhas que extraem todo o pólen que podem de uma flor antes de passarem a fazer o mesmo com a próxima flor, e a seguinte e assim por diante. Esses indivíduos permanecem com uma pessoa enquanto ela se dispõe a escutar. Então, quando ela foi totalmente drenada, eles passam a drenar a próxima pessoa. Entretanto, tudo o que eles querem fazer é falar. Nunca adotam um conselho sábio que alguém de bom coração tenta lhes dar. Embora haja um tempo de falar, há também um tempo em que você precisa parar de falar e começar a orar. É por isso que Tiago diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago, capítulo 5, versículo 13. A palavra sofrendo provém da palavra grega kakopateu, composta pelas palavras kakos e patos. A primeira parte dessa palavra, kakos, descreve algo que é mal. De fato, é tão maligno que produz efeitos terrivelmente negativos na vida de uma pessoa. Ela é frequentemente traduzida como as palavras mal, maligno, perverso ou vil, e frequentemente denota algo danoso ou prejudicial, como a devastação pessoal resultante de uma enfermidade física.
Em Marcos capítulo 1, versículos 32 e 34 e capítulo 2, versículo 17, a palavra cacos é traduzida como doentes e enfermos, para transmitir a ideia de pessoas que não só estavam enfermas, mas cujas vidas haviam sido devastadas como resultado de sua saúde debilitada. As pessoas desses versículos estavam sofrendo consequências terrivelmente negativas em numerosas áreas da vida, por causa de sua contínua falta de saúde. Porém, em Tiago capítulo 5, versículo 13, a palavra cacos não se refere necessariamente à enfermidade, embora também possa incluir enfermidades. Em vez disso, indica uma pessoa assediada por algum problema que a está oprimindo e produzindo resultados devastadores em sua vida. A segunda parte da palavra kakopateu provém da palavra grega patos. Em algumas Bíblias, é habitual ela ser traduzida como sofrimento. Porém, embora possa ser usada para retratar um sofrimento físico, essa palavra transmite principalmente a ideia de um sofrimento que ocorre na mente. Retrata uma pessoa afetada por algo que aconteceu e, como resultado, sofre mental ou emocionalmente. Mesmo que esses problemas sejam tangíveis, materiais e concretos, o nível de angústia produzido na mente e nas emoções como resultado deles é uma tensão muito maior do que o próprio problema. Quando as palavras cacos e patos são combinadas, formam a palavra cacopateu, usada em Tiago capítulo 5, versículo 13, e que dá a ideia de uma pessoa que está sofrendo intensamente, talvez um sofrimento físico, mas com certeza mental, em razão dos eventos malignos que ocorreram em sua vida. Não há dúvida, portanto, que Tiago está falando a pessoas que passaram por uma má experiência ou uma série de más experiências que produziram problemas reais em sua vida. Embora precise inicialmente compartilhar sua dor com outra pessoa, Tiago diz: alguém está sofrendo? Faça oração. O forte tempo verbal grego usado nesse versículo significa que Tiago não está sugerindo que as pessoas façam isso. Ele as está ordenando a fazê-lo. A palavra orar provém da palavra grega proseuche, composta por prós e euche. A palavra prós significa em direção a e dá a ideia de proximidade. Em quase todos os lugares em que é usada no Novo Testamento, ela transmite o significado de contato próximo, direto e íntimo com outra pessoa. A segunda parte da palavra proseuche é tomada de euche, uma antiga palavra grega que descreve um desejo, anseio, oração ou voto. Era originalmente usada para retratar uma pessoa que fez algum tipo de voto a Deus em decorrência de certa necessidade ou desejo em sua vida. Esse indivíduo fez um voto de dar algo de grande valor a Deus em troca de uma resposta favorável à oração. Na cultura grega, antes de as pessoas verbalizarem sua oração ou oferecerem um sacrifício a um Deus, um altar comemorativo era montado e uma ação de graças era oferecida nele. Tais ofertas de louvor e ação de graças eram denominadas ofertas votivas, da palavra voto. Essas ofertas votivas eram semelhantes a uma promessa. A pessoa prometia que quando a sua oração tivesse sido respondida, ela voltaria para agradecer mais uma vez a Deus. Essas ofertas apresentadas em cumprimento de um voto de louvor e adoração eram elaboradas e bem planejadas. Dar graças a uma divindade era um evento importante, por isso era feito de maneira séria e grandiosa a fim de demonstrar externamente um coração grato. Tudo isso está incluído no contexto histórico da palavra proseuche, usada mais do que qualquer outra para oração no Novo Testamento. Tenha em mente que a maioria dos leitores do Novo Testamento era de origem grega e conhecia o contexto cultural dessa palavra. Portanto, entendia todas as suas ramificações. Proseuche nos diz que a oração deveria nos colocar em um contato íntimo e pessoal com Deus.
A oração é mais que um ato mecânico ou uma fórmula a seguir. É um vínculo para nos levar a um lugar no qual poderemos desfrutar de um relacionamento próximo e íntimo com Deus. Essa é uma mensagem especialmente significativa para quem tende a falar incessantemente às pessoas, mas não consegue falar a Deus sobre os seus problemas. Para tal pessoa, chega um momento em que ela precisa parar de procurar por pessoas para conversar e começar a se aproximar o máximo possível de Deus, a fim de encontrar uma solução permanente para os seus dilemas. Porém, a ideia de sacrifício também está associada a essa palavra que significa oração. Nesse sentido, retratava um indivíduo que desejava tão desesperadamente ver sua oração respondida que estava disposto a entregar todas as suas posses em troca de uma resposta à sua petição. Claramente, isso descreve um altar de sacrifício e um ato de consagração em oração por meio do qual a vida de um crente é inteiramente entregue a Deus. Assim, essa palavra específica que significa oração nos fala de um lugar de decisão e consagração, um altar no qual fazemos livremente um voto de entregar nossa vida a Deus em troca da sua vida. Em virtude de a palavra proseuche expressar esse significado de rendição e sacrifício, podemos saber que, obviamente, Deus deseja fazer mais do que meramente nos abençoar. Ele quer nos transformar. Ele quer que cheguemos a um lugar de consagração onde nos encontremos com Ele face a face e lhe entreguemos todas as áreas de nossa vida. Em troca, Ele nos toca e nos transforma por seu poder e sua presença. O tom usado em Tiago, capítulo 5, versículo 13, reflete a ideia de urgência, fazendo-nos saber que Tiago não queria que levássemos muito tempo para entrar na presença de Deus e permitir que Ele nos transforme. Em vez disso, devemos entrar nesse lugar de oração o mais rapidamente possível. Todas as respostas que você e eu precisamos são encontradas na presença de Deus. Por isso é tão imperativo que cheguemos o mais perto possível de Sua presença. E enquanto estamos em Sua presença, Ele quer que abramos nosso coração a Ele, digamos a Ele o que sentimos e estejamos dispostos a nos entregar totalmente a Ele. Ao fazermos isso, Deus nos dará as respostas e a paz de que necessitamos para enfrentar e conquistar vitoriosamente as nossas diversas provações. Uma tradução interpretativa dessa parte de Tiago, capítulo 5, versículo 13, poderia ser: alguém entre vocês está passando por um momento extremamente difícil na vida que lhe está causando muita dor? Exorto essa pessoa a aproximar-se de Deus, derramar seu coração sobre Ele e estar disposta a abrir mão de tudo e a fazer qualquer coisa que Deus exigir para que a sua situação seja mudada. Como observei anteriormente, há com certeza um momento em que você precisará confiar em outras pessoas quanto aos seus problemas. Graças a Deus pelos verdadeiros amigos em quem podemos confiar. Porém, também chega um momento em que você precisa ir a Deus para obter a sua solução e parar de confiar em seus amigos e colegas para lhe dar alívio. O Espírito de Deus está falando com você hoje? Você tem procurado pessoas para obter as suas soluções em vez de buscar primeiramente a Deus? Por que você não dedica algum tempo hoje a acalmar o seu coração e conversar com o Senhor sobre as coisas que o estão incomodando? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, hoje estou pedindo-lhe que me perdoes pelas vezes em que falei mais com pessoas do que contigo sobre meus problemas. Confesso que me apoiei mais em pessoas do que em ti quando enfrentei situações difíceis que lhe exigiam soluções. Agora que percebo o que fiz, estou tomando a decisão de mudar o modo como reajo aos desafios. Senhor, eu agradeço pelos amigos que tu me deste, nos quais posso confiar. Mas sei que só encontrarei minha verdadeira ajuda e as soluções mais permanentes em tua presença. Portanto,
Hoje eu me proponho a recorrer a Ti em primeiro lugar sempre que os problemas da minha vida tentarem me atacar. Somente após ter recebido conforto e orientação de Ti, minha fonte principal de ajuda, eu considerarei a possibilidade de buscar outras pessoas que Tu me deste como apoio. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você é capaz de pensar em uma pessoa que habitualmente corre de pessoa em pessoa com seus problemas, mas nunca segue qualquer sugestão que alguém possa lhe dar sobre o que fazer? Parece que ela só quer descarregar seus problemas em todos como um meio de obter atenção? Você já foi culpado de fazer a mesma coisa em algum momento do seu passado? Atualmente, você tem dedicado tempo a estar na presença de Deus diariamente? Em caso negativo, existe alguma razão pela qual você tem evitado a presença do Senhor? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.